que nós possamos silenciar-nos para que possamos entrar em contato com esse Deus, nosso Pai, e recebermos as bênçãos todas que com certeza merecemos receber. Do livro Gotas de Esperança, do Lorival Lopes: não se deixe dominar pelo desânimo, é um grande inimigo da alma. Anula suas faculdades de resistência, torna uma presa fácil das viciações. Corte o desânimo desde o início, não se deixe abater, reaja. Se cair, levante-se, nem que seja para começar tudo de novo. Seja forte, dentro de você existe toda a força, ela se mostrará a você. É Deus agindo dentro de você. Não recue. As dificuldades fazem você mais forte. Resistir ao desânimo é vigor espiritual. Ó Senhor Jesus, fortaleça-nos para que possamos aprender a levantar depois de cairmos, e que ao encontrarmos o caminho consigamos endireitar-nos no caminho da sabedoria, no caminho do amor. Senhor Jesus, se conosco hoje e sempre, graças a Deus. Nós contamos com a nossa irmã Rose, que vai fazer o estudo da noite. Que Jesus abençoe. Todos vocês vibrem da Rose. Boa noite. Que nas vibrações da prece, nas vibrações dos pensamentos e sentimentos dos encarnados e desencarnados que aqui se encontram, nós possamos conversar sobre paz de espírito. Lembrando que, vivendo num mundo tão conturbado de sentimentos, pensamentos, atitudes, ações tão contrárias aos ensinamentos de Jesus, então é um momento em que se precisa parar para refletir acerca da paz. Qual é a paz que queremos? Que paz estamos buscando? E de que forma, ou quais os caminhos estamos percorrendo para, de fato, alcançá-la e vivenciá-la? Esse tema, a gente fez a leitura de uma página que tem nesse livro, que é uma edição comemorativa do centenário do nascimento de Chico Xavier, Alma e Coração, e tem uma página no capítulo 37, intitulada Paz de Espírito. E além da leitura dessa página, todos nós espíritas conhecemos uma coleção chamada Coleção Fonte Viva, de 4 obras ditadas por Emmanuel e psicografadas por Chico Xavier, que são Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. Então, na verdade, a paz que a gente vai tentar conversar na noite de hoje, na verdade, ela tem sido, desde há muito tempo, visceralmente viciada no seu conceito. E quem nos alerta para esse conceito viciado acerca da paz é o próprio Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 104. Então ele diz o seguinte, que a grande maioria de nós pretende ou quer ou entende equivocadamente que a paz está em situações exteriores. Então, é aquilo que ele chama de garantias exteriores. Então, para muitos, a paz está
na garantia das finanças, na garantia financeira. Então, só terá paz aquele que tem um status de vida melhor, aquele que logrou ganhar uma herança, ganhar na Mega Sena, ou de alguma forma, obter uma quantia de dinheiro suficiente para satisfazer todos os seus desejos e as suas necessidades, e aí desejos e necessidades materiais. Então esses indivíduos acreditam que através dessa condição financeira abastada, ele vai encontrar a paz, ele vai ter paz, porque não vai precisar de ficar a braços dados com o trabalho, com dificuldades, com essas questões que passam em relação a muitos de nós. Mas a gente sabe que isso não é uma verdade. E Emmanuel chama atenção para esse aspecto. Muitas pessoas que possuem dinheiro, uma condição financeira tranquila, não são felizes, não estão em paz. Na verdade, muitas vezes a conquista do numerário, ao invés de render momentos de paz, rende exatamente o contrário, momentos de tribulações, de perturbações, de desequilíbrios. E ele continua dizendo que muitos também entendem que a paz só vai ser encontrada na ociosidade. Ou seja, eu só vou ter paz quando eu não tiver nada para fazer, quando eu não tiver nenhuma obrigação, quando eu não tiver que me dedicar e me comprometer com esta ou aquela situação. Então, na verdade, nós sabemos que a ociosidade longe está de nos permitir paz. A maioria de nós, quando está com a mente, com as mãos desocupadas, tendem a fabricar pensamentos, a construir situações, muitas vezes situações inverídicas, irreais, justamente porque não tem com o que se ocupar, justamente porque está à mercê de tudo aquilo que ele pode estar em contato e que não vai lhe trazer essa paz ou essa felicidade. Então veja bem, em que situação ou o que é necessário, quais são as atitudes que quais são os caminhos que deverão ser percorridos por nós para termos paz. Então olha bem, Jesus, ele nos seus mais variados momentos, pela sua passagem pelo planeta, nos seus inúmeros ensinamentos, inúmeros exemplos, e tem uma passagem que, claro, todos nós conhecemos, que é o Sermão da Montanha ou as Bem-aventuranças, e lá Jesus estabelece como bem-aventurados os mansos. Então a mansuetude, a harmonia, o reencontro da gente com a gente mesmo, na busca de uma sustentação e de um equilíbrio, vai render para nós uma situação de paz. Então, na verdade, Jesus estabelece que os mansos são bem-aventurados, que os meigos, os pacificadores, aqueles que têm como objetivo, como ideal de vida, proporcionar a pacificação, que tem por objetivo apaziguar ânimos. Então eu fico me lembrando que, não é a questão, mas o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em março desse ano, a sua diretriz mor, o seu norte, a sua matriz norteadora é a conciliação, a mediação. Ou seja, que os conflitos sejam resolvidos através da conciliação, da mediação, ou seja, da pacificação.
Então é o seguinte, é preciso que a gente se afaste da cultura do conflito, do revide. Então, na verdade, a própria lei dos homens, em algum momento, sinaliza para a necessidade da pacificação. Então, cada um de nós vai projetar na sociedade, vai fazer com que repercuta no meio em que vivemos a paz que a gente entende possuir. Então, se a minha paz é ditada por essas situações ou por essas circunstâncias exteriores, então é muito fácil perdê-la. Porque no momento em que me faltar o dinheiro, no momento que me faltar o trabalho, no momento que me faltar o atendimento aos meus desejos, às minhas vontades, a minha paz vai desaparecer. Porque ela vai estar condicionada à existência de algo que está fora de mim. Então ela não está condicionada a uma construção interior. Ela não está condicionada, ela não está sustentada no meu interior. Então é preciso que a gente primeiro se conscientize da necessidade de sermos pacificadores, de estabelecermos e de buscarmos essa paz. E o que pode, ou o que rotineiramente é um complicador, é um inibidor da paz de espírito? Então, na maioria dos casos, são os nossos sentimentos. Então, quando nós alimentamos em nós sentimentos como o ciúme, como o egoísmo, como o orgulho, como a falta de sensibilidade para com o outro, quando nós estabelecemos, ou quando nós alimentamos sentimentos como a irritabilidade, a raiva, o ressentimento, a mágoa, eu fico pensando que existem tantas pessoas magoadas no mundo, ressentidas, raivosas, intransigentes, aquelas pessoas que estabeleceram verdades absolutas dentro da família, no trabalho, onde quer que elas se encontrem, estabeleceram verdades tão medonhas e não conseguem se desvencilhar dessa construção que está ali arraigada desde há muito, porque nós estamos aqui numa das muitas e múltiplas vivências e experiências no processo reencarnatório. Então, na verdade, o que somos hoje não é resultado de 20 e poucos anos, de 30 e poucos anos, de 40 e poucos anos, que pensa a idade máxima de todos nós aqui, né? Então, veja bem, então isso não é resultado de 10, 15 ou 20 ou 30 ou 40 anos de reencarnação, de estarmos nessa existência, não. O que somos é o somatório, é o resultado das várias experiências já vivenciadas por nós em outras existências. Essa é apenas mais uma delas, quiçá uma das inúmeras outras pelas quais a gente ainda terá que passar. Porque, na verdade, muitas vezes nós espíritas, porque acreditamos que temos a eternidade à nossa frente, não é isso? A vida é eterna. E se a vida é eterna, eu tenho a eternidade toda para conquistar a minha paz de espírito. Eu tenho a eternidade toda para ser um espírito melhor. Eu tenho a eternidade toda para romper e vencer as minhas limitações, as minhas fragilidades, os meus vícios, os meus desequilíbrios, quando o tempo urge. E é necessário que a gente tenha pressa de ser melhor, pressa de fazer com que o bem prevaleça em nós, pressa de fazer com que sejamos luz
onde quer que nós nos encontremos. Mas, na verdade, o mundo está habitado por muitos e muitos espíritos encarnados e os desencarnados que aqui ainda insistem em permanecer, porque se apegaram à matéria, porque se apegaram às satisfações, às sensações grosseiras que trazem uma pseudo-felicidade, que trazem uma falsa alegria, que trazem uma falsa paz. Então o mundo está habitado por esses espíritos, por nós, espíritos, ainda mais comprometidos com a matéria do que com a nossa própria espiritualidade. Ou seja, a gente nega a própria essência, que é espiritual. Então, de tão comprometidos que estamos com a matéria, felicidade, alegria, bem-estar, são sensações que a gente se promove, mas através dos meios inadequados. Que são coisas efêmeras, são raras, são passageiras. Então a gente consegue estar feliz em alguns momentos, porque satisfez um desejo, uma vontade. Muitas vezes desejos e vontades inconfessáveis, que nós, somente nós, em um plano maior da vida, tem conhecimento. E aí, logo em seguida, a esse momento dessa falsa, dessa eufórica paz e felicidade, vem o vazio, vem a tristeza, vem uma necessidade de não sei o quê. Me falta algo. Eu realmente não consigo explicar. Então a gente se coloca nessa situação durante várias vezes da nossa vida. E nutrindo esses sentimentos, a gente vai impedindo ou inibindo a paz, a felicidade, o bem-estar, o estar confortável nessa vida e no próprio mundo. Chico Xavier diz o seguinte, que não é o mundo que dá a paz para a gente. A gente não tem que esperar a paz do mundo. Somos nós que daremos ao mundo a paz. Então a paz é da gente para o mundo, para a sociedade. E não da sociedade do mundo para a gente. Então, enquanto a gente pensar que a paz é de lá para cá, é do mundo para o nosso íntimo, e não do nosso interior para o mundo, ela realmente não se estabelecerá. O apóstolo Pedro, ele diz assim: aparta-te do mal. Deixa eu ler de longe. Deixa eu achar. Aparta-te do mal e pratique o bem. Busque a paz e siga-a. Ou, em outras traduções, busque a paz e nela persevere. Veja bem, busque a paz e persevere na paz quando a encontrar. E aí a gente percebe e também sabe que lá no Evangelho de Jesus, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não a paz como o mundo te dá. Não essa paz passageira e ilusória que o mundo te proporciona. Então é o seguinte, nós não estamos proibidos de buscarmos a alegria e a felicidade no mundo. O que nós devemos evitar é estabelecermos ou condicionarmos a nossa felicidade, a nossa paz nas coisas materiais que estão no mundo. Porque isso é passageiro. Pensa, em que momento da sua desencarnação, da sua morte do corpo físico, você irá conduzir com você, levar junto com você
sabemos quem é espírita, quem não é espírita, quem é ateu, quem é o que quer que seja, sabe, porque é uma lógica, é de uma clareza ímpar, que quando a gente morre, quando a gente desencarna, a gente não tem como levar nada, e um bem material. Ainda que a gente faça um testamento dizendo que no momento do nosso enterro, né, vai voltar para a terra o que terra é, na hora do nosso enterro a gente quer que vá com 5 ou 10 caixões, um com a gente e todos os outros com todos os bens que a gente tem, as joias, não é isso? Perfume, aquele monte de papel que a gente guarda, aquele monte de roupa, de sapato e fotografia e aquelas coisas que a gente gosta tanto, está tão apegado que até depois que morre a gente fica grudado nelas, porque se vai para alguém a gente faz a pessoa sentir dor de cabeça, dor no estômago, que a gente não quer que o outro use, porque a gente entende que aquilo pertence definitivamente a gente. Então, ainda que a gente coloque no testamento que quer isso, a gente vai despertar no plano espiritual só a gente. Nada disso vai estar lá. Porque não é assim. Por mais que eu acredite, por mais que eu conceba a ideia de que isso seja possível, isso é uma inverdade. Não adianta eu acreditar. Então é o seguinte, o seu desejo, o meu desejo pode ser satisfeito materialmente. Mas no nosso despertar na espiritualidade, nós estaremos frente a frente com o quê? Exclusivamente com o que somos, com o que construímos em nós. Essa é a nossa herança, essa será a nossa bagagem. E olha, nem precisa de uma mala muito grande para carregar, porque essa bagagem, ela é inerente. É aquilo que eu conquistei, aquilo que eu construí, aquilo que eu desconstruí para reaprender de uma forma diferente. E é isso que Emmanuel chama a nossa atenção para esse aspecto. Emmanuel diz assim, que é preciso que a gente desaprenda o conceito viciado de paz para assimilar, para aprender um novo conceito ou verdadeiro conceito de paz. Que a gente desaprenda, que a gente esqueça como era, que a gente se dispa realmente do homem ou da mulher velha que habita em nós e passemos a construir a partir daí o homem novo, que é preciso que surja, que renasça em cada um de nós. Então não é o mundo que dá a paz para cada um de nós. É exatamente o contrário. Cada um de nós dará ao mundo a paz que possui, a paz que entende. Então é o seguinte, para muitos a paz é um intervalo entre as guerras, mas não essas guerras somente, né? Não somente a guerra lá se eu falar o país errado, do Oriente Médio, não é isso? Não só essas guerras entre gangues, entre no narcotráfico, para domínio de território, não só essas, claro que essas. Mas a grande maioria de nós vive em paz nos intervalos das guerras pelo poder, das guerras pelo amor do outro, das guerras pela satisfação das nossas vontades. Então, na verdade, a gente fica o tempo todo brigando com o outro, com a gente, com a vida, com as circunstâncias. A gente transforma tudo num caos medonho. E a gente diz assim, olha, eu quero ter
paz, mas eu só vou ter paz quando eu me formar, quando eu me casar, quando eu tiver filho, quando os filhos crescerem, quando os filhos forem para a universidade. Eu só vou ter paz quando aposentar ou quando eu me curar. Eu só vou ter paz quando José, Maria, Joaquina me amarem como eu entendo que devo ser amado. Eu só vou ter paz quando fulano me perdoar. Eu só vou ter paz quando fulano vier aqui me pedir desculpa, de joelhos, se necessário. Então veja como que é equivocado e distorcido o conceito de paz que a gente carrega. E aí ele diz que o que é necessário para que a gente consiga, olha só, onde poderemos encontrar a paz? E aí lá no livro Fonte Vida, no capítulo 147, tem umas respostas. Cada um vai encontrar a paz onde entende que a paz esteja, né? Na melhora de condição financeira, em ter um barco, um jet ski. Outros terão paz porque conseguiu comprar um jogo de panela vermelho. Ou vai ter paz porque foi aprovado no concurso público, ou porque foi aprovado no vestibular de medicina, né? Ou no vestibular de direito. Mas na verdade cada um vai procurar ou encontrar a paz naquilo em que ele entende que pode de fato lhe proporcionar a paz. Só que a paz, na verdade, ela vai exigir de nós um esforço. A paz não é uma dádiva, a paz não é um presente. Não é um presente que a gente ganha. A paz é algo que a gente conquista. Então, olha só, Emmanuel, ele lista 3 exigências necessárias para que a gente encontre a paz. E essas 3 exigências são, a primeira delas, esforço pessoal. Ele diz que ninguém vai conquistar paz na ociosidade. Ninguém vai conquistar a paz esperando que ela chegue sem fazer nenhum esforço. Ela depende de esforço, de sacrifício, ela depende de boa vontade, de determinação. Ela depende de persistência. Então é o seguinte, o esforço não pode ser aquele esforço assim, ó, hoje eu vou me esforçar para ter paz. Alguém buzina atrás do sinal de trânsito, a paz, essa determinação, essa persistência vai para o espaço. A gente chega dentro de casa e qualquer fala ou qualquer olhar um pouco diferente faz com que essa nossa determinação também desapareça. Então a gente quer, mas não consegue sustentar durante muito tempo. A gente não dá conta de sustentar isso por muito tempo. Então, exige trabalho, determinação, exige esforço, exige que a gente queira. Não é isso? É preciso o modo da vontade, do querer. E quando quando a gente não quer alguma coisa, por mais que o universo conspire, a gente ainda assim conseguirá refutar isso, porque não é o nosso desejo. Quantos de nós, muitas vezes, necessitados de ajuda, recebemos ajuda do mundo físico, do mundo espiritual, tentamos buscar essa ajuda, mas sem a compreensão ou a sensibilidade da necessidade da ajuda. Então, o que acontece? A gente não vai sair daquela condição. Por quê? Porque não se sensibilizou.
Eu me lembro de Raul Teixeira há muito tempo. Eu não vou dizer há quantos anos, vocês vão ficar fazendo umas contas e vão descobrir quantos anos eu tenho. Mas vamos lá. Há muito tempo, na minha adolescência, numa cidade, Ubaporanga, no encontro que teve Ubaporanga, e que ele foi lá. E foi a primeira vez que eu o vi, né, assim. E fiquei apaixonada. Mas ele disse o seguinte, que a gente, consciência, a gente tem, todos nós temos. A gente tem consciência de que se a gente comer demais, vai fazer mal. A gente tem consciência de que se a gente ficar alimentando pensamentos negativos durante muito tempo, a gente vai ficar mal, ficar doente, até mesmo fisicamente. Isso vai ser somatizado. O pensamento, os sentimentos não dão conta de resolver, a gente vai jogar isso para o corpo, o que se chama somatização. Então ele diz o seguinte, consciência a gente tem, o que nos falta é sensibilização para a situação na qual a gente esteja vivendo. Porque quando a gente se sensibiliza, aí sim há o reconhecimento da necessidade da ajuda, ao reconhecimento da necessidade de lutar contra aquele estado de coisas no qual a gente se encontra. Então, consciência a gente tem. O que nos falta é a sensibilidade. Por exemplo, a gente tem consciência de que aquele que está deitado na calçada numa madrugada de frio precisa de ajuda. A gente só não tem sensibilidade para sair, ir lá e fazer o quê? Jogar nem que seja um cobertor sobre aquela pessoa. E todos nós fazemos isso. A gente passa pela rua e vê as pessoas caídas, machucadas, dormindo, e a gente passa, olha, vira paisagem, vira uma paisagem, porque a gente passa, olha e não vê. A gente não vê, porque a gente não se sensibiliza. É a velocidade da vida, é a correria do dia a dia, é porque a gente tem visto tanto que a gente já se acostumou com essa imagem, com essa paisagem. Então, quando a gente vê a violência acontecendo, a gente já nem se espanta, porque vê tanta violência, mas a gente não pode se acostumar com essa paisagem. É preciso que o sentimento de indignação, de mudança, de fazer diferença, seja mais forte em nós do que a ausência de sensibilidade para essas questões. E a gente não pode se sensibilizar somente naqueles momentos em que essas coisas acontecem conosco, ou acontecem com alguém muito próximo de nós. Aí é fácil. Mas é preciso então que a gente não fique esperando. Então Raul deixa claro que é preciso não só a consciência, ou seja, não adianta o conhecimento evangélico, não adianta o conhecimento espírita, não adianta saber tudo isso se a gente não coloca isso em ação, se a gente não se sensibiliza para a prática cotidiana disso que a gente introjetou de informação. Então a gente sabe que tem que perdoar para ser perdoado, mas a gente só quer ser perdoado, a gente não quer perdoar. Vou perdoar Iraldo para quê? Vai fazer de novo? Então eu já estou cansado, vou perdoar mais não. Não é isso? Então assim, a gente quer ser amado, a gente quer ser tratado com benevolência, com misericórdia, mas a gente não quer fazer isso de volta. Então é preciso que a gente entenda que a máxima do Cristo de que a gente tem que amar o próximo como a gente mesmo, isso é real, isso pode ser exercitado e vivenciado. Mas nós, tem um livro que se chama
Evangelho de Jesus, uma mensagem esquecida. Esquecida no sentido de vivenciar. Não esquecida porque a gente não sabe, mas esquecida porque somente ganhou o terreno do nosso intelecto, não chegou ao terreno do coração. E enquanto não chega lá, a gente não consegue transformar esse ensinamento, esse aprendizado em ação. Então é preciso que a gente realmente internalize para poder transformar em ação. Então, além do esforço pessoal, a segunda exigência, segundo Emmanuel, para que a gente tenha a paz, conquiste a paz e mantenha a paz, é a disciplina. E não tem ninguém no mundo que gosta mais de disciplina do que Emmanuel, não é isso? Quando o Chico perguntou, acho que Chico lá, cheio de problema, e Emmanuel dizendo assim que ele tinha que escrever, não é isso? Tinha que escrever, Chico já estava assim, não aguentava mais, com problema de vício, cansado, todo mal assim fisicamente. E ele falou: Emmanuel, o que eu faço? Eu não consigo, eu não dou conta de fazer todo esse trabalho. Aí Emmanuel falou assim: não, tem 3 coisas que você precisa aprender para você dar conta desse trabalho todo. Eu falei: o que? Me explica, me fala, pelo amor de Deus, que eu estou precisando saber. Aí Emmanuel virou para a gente e falou assim: primeiro, disciplina; segundo, disciplina; terceiro, disciplina. Ele falou: é meu, só isso. Então veja o quanto essa coisa da disciplina é difícil para a gente, né? Ela é muito difícil, nós somos muito disciplinados. A gente fala assim: olha, eu vesto por aqui, eu quero ajudar, fazer um trabalho, participar de um trabalho aqui na casa espírita, né? Eu recebo tanto, eu tenho tanto, e eu gostaria de devolver o que eu tenho recebido. Beleza? Eu penso: olha, aqui na casa tem isso. Todos esses afazeres, todas essas atividades precisam de alguém, precisam de ajuda, precisam de mais gente, não é? Aí a gente vem um dia, vem 2, o terceiro dia tem um troço para fazer, a gente não vai, não é isso? No outra semana, aí a gente tem um aniversário, no outro a gente tem dor de barriga, sei lá, a gente tem um monte de coisa que a gente larga para lá. Então a gente tem disciplina para começar um monte de coisa, a gente não tem disciplina para persistir na realização ou na execução desse monte de coisa que a gente começa. A gente se compromete inicialmente e rapidamente a gente se esquece do comprometimento. A gente faz isso em relação à família, ao trabalho, ao estudo, ao bem, à caridade, à solidariedade. Olha, eu vou dar um exemplo meu. Quem sabe se eu colocar isso publicamente, né? Segunda-feira eu dou um jeito. Durante a minha adolescência, até bem pouco tempo atrás, eu sempre fiz trabalho comunitário. Sempre. Era de visitas, começou assim, indo ao asilo, indo à Santa Luzia, indo ao Instituto Nosso Lar, fazendo trabalho aí da minha área de atuação no Lar Fabiano, lá na Fraternidade Cristã, lá não sei aonde, tinha tempo e fazia com, sabe, era muito feliz e me sentia a melhor das criaturas. E aí um belo dia, olha, Rose, agora já não tem mais esse trabalho aqui, já, né? Já deu conta, acho que o último lugar foi a Fraternidade Cristã. Então, cara, então tá bom. Eu pensei assim: agora eu vou dar uma descansada. Pensa, eu vou dar uma descansada. Tem uns 8 anos que eu estou descansando. Uns 8 anos que eu estou descansando. Está faltando atividade? Não. Está faltando o quê? Que eu volte a me sensibilizar para a necessidade desse tipo de trabalho. Tem um monte de vaga, eu tenho certeza absoluta. Tem um monte de vaga, então tá vendo? Eu sei de tudo isso.
mas ainda me falta o quê? Vontade, né? Aquela coisa de acordar hoje eu vou, semana que vem, por outra semana. Eu tenho certeza que na hora que eu falo assim, olha, eu estou pronta, gente, vai ter um monte de vaga, porque tem para todos nós que aqui nos encontramos. Não é só para mim, não. Então é o seguinte, eu vou descansar, e no descansar tem 8 anos, sei lá, se não tem mais, que eu estou descansando do serviço voluntário. Olha que triste. E muitos de nós devem dar de férias, né? Das atividades, assim, dessa ordem. Alguns, né? Eu espero que não muitos, e poucos como eu, né? Que a maioria esteja realmente comprometida com esse tipo de trabalho. Por fim, ele diz que, além do esforço pessoal, da disciplina, é preciso o aperfeiçoamento do espírito de servir. Olha, é o que eu acabei de falar de mim, né? O aperfeiçoamento do espírito de servir. Eu comecei, parei, não fui para a escola para aperfeiçoar, e a coisa ficou por aí. Então, olha só, fazer algo em prol do outro, que a gente tenha esse compromisso. E esse comprometimento em fazer algo em prol do outro, seja uma prece mental, seja emanar boas vibrações em favor de alguém que você sabe que está sofrendo, que está com uma dificuldade. É você parar e fazer isso em prol da humanidade, da cidade onde você mora. Já é um trabalho em prol do bem-estar coletivo. Mas é claro que a gente pode fazer muito mais do que isso. Mas a gente tem que começar de alguma forma. Então vamos experimentar começar? Vamos começar, olha, estou com um problema, deixa eu orar 2 segundos aqui, porque nesse momento você está o quê? Emitindo em favor dele luz. Você está emitindo em favor dele amparo, conforto. A gente não sabe o bem que a gente faz quando a gente faz uma oração mentalmente em prol de quem quer que seja, em prol dos desencarnados que ainda não se despertaram, que ainda não foram despertados pela misericórdia divina, porque insistem em ficar por aqui, pelos encarnados que insistem ainda, ficam insistindo pelos caminhos do mal, pela escuridão, pelos caminhos da maldade, da violência, a troco da própria violência. Então, se cada um de nós fizer esse exercício em prol da coletividade, nós seremos uma luz acesa, onde quer que tenha escuridão. E se todos nós fizermos isso, olha a quantidade de luz que a gente vai estar espalhando. E a luz, gente, é contagiosa, não é isso? A luz é contagiosa. Os bons pensamentos, os bons sentimentos são contagiosos. Sabe por quê? O mal é, a maledicência é contagiosa, a fofoca é contagiosa, mas a boa fala, a boa conversação também é. Se alguém se aproximar de mim e começar a falar mal do Valtinho, e eu começar a apontar as qualidades que eu vejo nele, eu serei uma voz diferente em relação àquela voz, e eu vou fazer com que aquela voz caia. Então são exercícios simples que todos nós podemos fazer diariamente, em qualquer lugar. Pode estar trabalhando, pode estar fazendo o que for, que a gente pode fazer isso. Então, é a gente não se entregar à maledicência, à maldade, a vibrar negativamente para o outro, não é isso? Às vezes a gente coloca quem no meio? A gente fala, se Deus quiser, fulano vai cair desse carro, quebrar a perna, porque aqui não presta. Olha o que a gente faz. Então a gente pode mudar isso, mudar a direção do pensamento, mudar a cor do pensamento, do sentimento. A gente está nós estamos tão insensíveis,
que a gente tem vergonha de amar, de perdoar, de pedir desculpas. Às vezes a gente é agressivo com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão, com o amigo, com o colega, e a gente fica lá morrendo, penando, sofrendo, se sentindo culpado, que não podia ter feito aquilo. Mas olha, a gente gastaria muito menos energia se a gente fosse lá e pedisse desculpas. Ou se a gente fosse lá, se não quer pedir desculpa, não quer que ninguém escute, dá um abraço, não é isso? Faz um afago. Mas olha só, a gente é tão pouco, é tão simples. Então, na verdade, a gente ainda está escolhendo ser infeliz. A gente ainda está fazendo a escolha. Sabe aquela escolha lá? Tem uma porta, né? Os caminhos, o caminho estreito, o caminho largo. Porta larga, caminho largo, a gente encontra toda hora, porque tem essa coisa mesmo. Mas o escolher o que é necessário ser feito nem sempre é prazeroso, exige de nós. Mas como diz Emmanuel, é tudo uma questão de disciplina, né? Então, se a gente começa fazendo por disciplina, a gente continua fazendo espontaneamente. Passa a ser espontâneo. Então, se a gente começa todo dia fazendo essa coisa da prece, para quem quer que estiver precisando, correto? Isso passa a ser espontâneo. Você vai fazer isso onde você estiver, para onde você olhar e ver uma situação de dificuldade. E ainda que seja uma situação de felicidade, você também vai fazer isso, para que fique melhor, para que aquela pessoa consiga alcançar outras pessoas. É tudo uma questão mesmo de disciplina, de boa vontade. É uma compreensão da nossa verdadeira destinação. Se a gente acredita que a vida é eterna, que somos filhos de Deus, que somos espíritos fadados à perfeição, destinados a isso, então a gente realmente tem que começar a ter essa vontade, a realmente começar a construir esse mundo interior melhor, para que o mundo exterior possa, de fato, receber de nós o melhor que a gente possa dar da gente mesmo. Então, Jesus, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. E olha bem, Jesus diz assim ainda: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Então, da mesma forma, né, claro que nós somos ainda imperfeitos, incompletos, que nós ainda estamos muito mais abraços dados com o que nos causa uma momentânea felicidade do que com uma paz duradoura, com uma alegria duradoura. Mas nem por isso a gente vai deixar de acreditar que a gente pode estar cada dia melhor, cada dia mais fortalecido, mais encorajado, mais determinado a ser alegria, a ser luz, a ser um sentimento bom onde quer que a gente se encontre. Que as pessoas, quando se depararem conosco, que elas não pensem assim: ai, se eu pudesse eu mudaria de calçada, porque essa pessoa tem uma energia tão ruim, reclama tanto, lamoria tanto. Que a gente seja exatamente aquela pessoa que o outro quer estar perto, que o outro quer conversar, porque a gente tem boas coisas para dizer, boas coisas para ofertar, bons sentimentos, bons pensamentos. Que a gente pare de revidar e comece
essa necessidade de dar o troco, de devolver na mesma moeda. Que a gente comece a se amar mais o próximo. Então, para todos nós que aqui nos encontramos, assistidos pelos mentores espirituais dessa casa, e com certeza está vendo a necessidade de cada um, dos encarnados, dos desencarnados, dos que estão aqui para pedir, dos que estão aqui para agradecer, dos que estão aqui para conhecer, para saber um pouco mais da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Para todos nós indistintamente, que não falte coragem, que não falte bom ânimo, que não falte entusiasmo e boa vontade para viver, mas sobretudo para conviver. Porque viver ainda é fácil, porque a gente estabelece como fazer. Conviver com o outro já passa a ser uma tarefa mais árdua, um pouco mais complicada, porque aí nós teremos que ter consciência de que a partir do momento em que a gente começa a violar a intimidade, violar a paz de espírito, a alegria do outro, é momento de retroceder, é momento de repensar e de refletir. Então, nós somos instrumentos, mas que sejamos bons instrumentos de paz, de concórdia, de benevolência, de misericórdia, de compaixão, porque precisamos tanto disso. E que Jesus, na sua infinita misericórdia e bondade, agasalhe a cada um de nós, encarnado e desencarnado, e que possamos realmente entender e compreender que a paz começa aqui, que a paz depende do meu esforço pessoal, da minha disciplina com os meus compromissos e do meu aperfeiçoamento na arte de servir ao próximo. Servindo ao próximo, eu estarei aperfeiçoando e aprimorando o que eu sou, para que quando daqui a gente partir, a gente possa ter uma bagagem mais recheada de bens imperecíveis, e não só na crença utópica de que o bem que não perece é o material. Que Jesus nos ilumine agora sempre, que assim seja. Nós agradecemos a Rose pelo estudo da noite, que Jesus abençoe, que ela possa voltar muitas outras vezes. Nos avisos da noite, nós ainda continuamos a informar das reuniões públicas na sede da AME aos sábados às 19 horas. A AME é a Aliança Municipal Espírita, que fica na rua São Domingos, 148 da Vila Mariana, aquela rua lá em frente à creche Tereza de Calcutá. E o outro aviso, que nós falamos sempre, né? Que todos nós deveríamos fazer o culto no lar, o culto cristão no lar, né? E que se alguém se interessar em fazer e quiser que alguém ajude a instalar esse culto em casa, só procurar aqui na livraria, e a gente vai informar como vai acontecer, por quando é que vai. Todos estão convidados a fazer esse culto no lar. E agradecemos a todos que aqui estão, encarnados, desencarnados, aqueles que porventura seja a primeira vez que vêm à nossa casa, que voltem outras vezes. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus em agradecimento. E agradecer esse Jesus e saber que Ele está aqui conosco, a nos ajudar, a nos encaminhar, a fazer que cada um de nós conquiste o seu futuro, porque o nosso futuro, com certeza, é a perfeição. Mas
é preciso que nós assumamos postura de querer bater a porta para que essa porta possa nos abrir. Mestre Jesus, Senhor conosco hoje sempre, graças a Deus. Aqueles que porventura sentirem necessidade do passe, por favor aguardem que serão chamados.